Olá, crianças! Tudo bem? Quem lembra qual a história eu comecei a contar no nosso último vídeo? Quem disse Moisés? Acertou! Muito bem! Hoje, então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Moisés. Ela é uma história muito grande, muito rica, por isso prestem bem atenção. Como eu já contei, ele cresceu no palácio do faraó, vivendo com os egípcios, mas ele sabia que ele era hebreu. Ele também sabia que o seu povo, os hebreus, eram escravos do faraó. Então, quando Moisés tinha 40 anos, ele andava pelo Egito quando viu uma briga. Era um soldado egípcio batendo num hebreu escravo. Ele ficou muito bravo porque ele ficava triste em ver o seu povo sofrer muito. E Moisés acabou matando o egípcio. E ele sabia que quando o faraó soubesse o que tinha acontecido, iria mandar matá-lo também. Então Moisés pensou e resolveu fugir. Ele fugiu para o deserto de Midian. Lá em Midian, ele conheceu um senhor chamado Jetro e se casou com uma das filhas desse senhor e virou pastor de ovelha. Viveu lá em Midian escondido por 40 anos, até que um dia o nosso Deus, o Senhor, o chamou. E me conta aí, quem sabe como foi que Deus chamou Moisés? Ele estava pastoreando as ovelhas perto do Monte Horebe, quando de repente ele viu um arbusto pegar fogo. Arbusto, sabe o que é arbusto? É uma arvorezinha pequena. Essa arvorezinha pequena começou a pegar fogo, só que ela não queimava. Ela estava ali, normal, mas pegando muito fogo. E ele ficou impressionado com aquilo. Então, em sinal de respeito, ele tirou suas sandálias, abaixou sua cabeça e se aproximou daquele arbusto pegando fogo. Era o Senhor Deus e nesse momento o Senhor falou com Moisés, dizendo para ele que ele tinha sido escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E aí Moisés disse, não, mas eu não posso, eu não sei nem falar, eu não posso fazer isso. Mas Deus disse para ele que ele seria abençoado para fazer isso e que até o irmão dele, o Arão, iria ajudar ele nessa missão de salvar o povo da escravidão. Aí Moisés falou para Deus, mas como que o povo, os hebreus, vão acreditar que eu sou enviado do Senhor? E aí o Senhor disse para ele, fica tranquilo, que eu vou fazer alguns milagres através de você para que o povo saiba que você é o escolhido para libertá-los. E lá foi, Moisés se encontrou com seu irmão Arão e os dois foram fazer a missão que Deus tinha lhes ordenado, que era tirar o povo do Egito e levar para onde? Para a terra prometida. Mas vocês acham que foi fácil ir lá e conversar com o faraó e o faraó dizer, podem ir, tchau para vocês, escravos? Claro que não, né? Porque o faraó via nos escravos uma grande mão de obra. Eles trabalhavam duro para o faraó e o faraó não queria perder todo aquele povo que trabalhava de graça para ele, né? Então, Moisés e Arão começaram a sua missão. Primeiro foi fazer com que o povo entendesse e aceitasse eles como enviados de Deus para que houvesse a salvação desse povo. Depois, Moisés e Arão tinham que ir até o faraó e convencer ele para que ele libertasse o povo ir embora. E Deus dava as ordens para Moisés e Arão, eles iam até o faraó e transmitiam as palavras de Deus. E isso foi várias vezes, inclusive foram 10 vezes. Sabe por quê? O faraó era um homem de coração muito duro, então Deus teve que mandar 10 pragas. Essas pragas, além de forçar a libertação do povo hebreu, também serviam na tentativa de mostrar que os deuses egípcios não existiam, que só existe um único Deus, o nosso. E para isso, então, Deus teve que mandar 10 pragas.
Deixa eu contar para vocês quais foram essas 10 pragas. A primeira praga foi quando o rio Nilo foi transformado de água para sangue. Moisés colocou seu varão lá e aquela água do Nilo virou sangue. Os poços, todas as vertentes, todos os lugares onde corria o rio Nilo deixou de ser água boa para tomar banho, para tomar, virou sangue. Por 7 dias ficou assim. E o Moisés falou para o faraó libertar o povo e ele não libertava. Então veio a segunda praga, que foi infestação de rãs. Muitas rãs por todos os lugares. E aí, de novo, o faraó endureceu o coração e não libertou o povo. E aí teve que vir a terceira praga. Qual será que foi a terceira praga? Ó, quem sabe o que é isso? Piolho. A terceira praga foi uma infestação de piolho. Todo o povo egípcio tinha piolho, mas o povo hebreu não, porque em todas as pragas, nas 10 pragas que teve, somente quem foi afetado foram os egípcios. Os hebreus ficaram livres dessas pragas. E novamente não tivemos resultado, o faraó não libertou o povo. E aí veio qual praga? A quarta praga. A quarta praga foi infestação de moscas. Mosca é um bicho nojento, né? Ele vem, pousa na comida, nas pessoas, nas coisas. Imagina só, tinha muita mosca no palácio, na casa dos egípcios, mas lá na casa dos hebreus estava tudo tranquilo, não tinha mosca nenhuma. E aí Moisés pensou, agora o faraó vai libertar o povo. E não libertou. Então veio a quinta praga. A quinta praga foi uma peste sobre os animais. Deus disse que se Faraó não libertasse o povo, ele iria mandar uma peste sobre todos os animais dos egípcios. E o Faraó não acreditou que isso ia acontecer e novamente veio a peste e matou todos os animais dos egípcios, até os gatos, cachorro, papagaio, as vacas, os camelos, tudo. E dos hebreus não morreu nenhum. Aí, vamos lá, qual que vai ser a próxima praga? A sexta praga. Nossa, hein? Teve que ter muita praga para esse faraó tomar jeito, mas não tinha jeito, né? A sexta praga foi feridas. As pessoas ficaram cheias de ferida por todo o corpo. E os egípcios ficaram doentes, mas os hebreus, nadinha aconteceu com eles. E o faraó ficava bravo porque ele via que os egípcios estavam cheios de feridas e sofrendo com aquilo, enquanto os hebreus não tinham nada. Mas ele ficava com o coração mais duro ainda e não libertava o povo. Então veio a sétima praga. Moisés falou para o faraó que ele precisava libertar o povo, mas ele, teimoso, disse que não libertaria. Então Deus disse que mandaria uma chuva de pedras. Quem já viu chuva de pedra aí? Umas pedrinhas pequenininhas, né? Quando chove. Naquela época não era assim, não. Foi uma chuva com pedras muito grandes, que destruiu casas, plantações. Foi horrível o que aconteceu. Então o faraó disse assim, tá bom, eu vou libertar o povo. Aí parou a chuva e o Moisés foi lá ver se ele ia libertar mesmo. E o que ele fez? Ele tinha mentido. Ele só falou que ia parar, libertar o povo para parar de chover. Mas como ele não libertou, Deus mandou a oitava praga. Quem sabe qual foi a oitava praga? Infestação de gafanhotos. Quem já viu um gafanhoto? Um gafanhoto só é ruim. Imagina muitos gafanhotos que invadiram todo o Egito, que ficaram lá em cima das pessoas, das coisas. Que horror! E então foi isso que aconteceu. A oitava praga foi uma infestação de gafanhotos. E novamente o coração do faraó continuava duro e ele não libertava o povo. E aí teve que vir a nona praga. Qual será? Qual será? A nona praga foi uma escuridão.
Sabe quando fica escuro de noite? Mas pensa, uma escuridão que durou 3 dias. Treva, horrível, durante 3 dias uma escuridão. As pessoas, elas não se enxergavam uma na frente da outra, de tão escuro que estava. E o Moisés foi lá conversar com o faraó, pensando que ele ia libertar o povo. E ele novamente disse, eu liberto, eu liberto. E no outro dia, depois que a escuridão se passou, de novo ele não libertou. Ele estava fazendo essa brincadeira, hein? Ele dizia que ia libertar para a praga ir embora e depois ele endurecia o coração e não libertava. Então Deus teve que mandar a 10ª e última praga, a pior de todas. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Quem sabe o que é primogênito? É o primeiro filho de um casal, é o primeiro bebê que um casal tem. Então Deus disse que se o faraó não libertasse o povo, iria vir a morte e mataria todos os primogênitos do Egito, inclusive dos animais e das pessoas. E o faraó não acreditou nisso e não libertou o povo. Aí então Deus ensinou a Moisés e Arão o que eles deveriam fazer com os hebreus. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, pegar o sangue, passar nas portas das suas casas e naquela noite ficar todos dentro da sua casa unidos, porque a morte viria, passaria, mas aonde tivesse o sangue do cordeiro nas portas, a morte não entraria e não levaria o primogênito. Mas os egípcios não tinham isso, então todos os primogênitos do Egito morreram. Inclusive, o filho do faraó morreu também. E isso fez com que o faraó ficasse muito destruído. O seu coração ficou despedaçado de tristeza. Então, nesse momento, o faraó cedeu. Então, o povo foi liberto. E eles pegaram todas as suas coisas, seus animais e foram com destino à terra prometida, guiados por Moisés. Porém, eles precisavam atravessar o Mar Vermelho. E o que será que aconteceu lá? Atravessaram de barco, a nado? Como será que foi? Isso vai ficar para a história do próximo vídeo, porque a história do Moisés ela é grande. A tia Andréia já falou a parte 1, a parte 2 e a parte 3 vai ser no próximo vídeo. Mas eu tenho uma indicação de filme bem bacana para vocês assistirem e aprender mais sobre a história de Moisés. É O Príncipe do Egito. Pergunta lá pro papai e pra mamãe para eles procurarem esse filme no YouTube e assistir em família para vocês aprenderem muito mais sobre a história de Moisés. Tchau, crianças! Por hoje é só. Na nossa próxima história a gente continua. Beijo, amo vocês!